Fala, torcedor do Botafogo, tudo bem? Bruno Pires do canal Camisa 7. Bom dia, vamos que vamos, mais uma semana. Vamos falar de Botafogo? Bora a vinheta. Pois é, galera, mais uma semana se inicia, né? Mais uma semana de janela. Temos aí uma semana cheia, né? Botafogo aí uma semana cheia para trabalhar. Luiz Castro, Botafogo só tem jogo no sábado contra o Ceará. E Luiz Castro tem a semana toda de preparação aí para Botafogo, recuperar lesionados. Hoje, muito provavelmente, o Marçal fará alguns exames médicos para entender, né? O desconforto, na verdade, que ele teve. Não vou nem falar em lesão, até porque ainda não se sabe, mas certo é que ele fará exames médicos hoje, né, para a gente ter uma ideia, uma noção realmente do que aconteceu. Agora, um fato interessante, jogador com poucos problemas de lesão, né, ao longo aí da carreira, né, vinha treinando regularmente, parte física e tudo ok, tudo de acordo, voltou, jogou 2 jogos, sentiu um desconforto. Então assim, fato é, a gente está aqui de novo falando sobre isso. O Botafogo precisa rever urgentemente a questão da preparação física, a fisiologia do clube. Isso é um agravante, até porque a gente não pode perder tantos jogadores como a gente tem perdido. Estamos falando isso toda semana. A gente fala praticamente de um caso de um jogador lesionado, ou com Hugo, por exemplo, sentiu lá um mal-estar, Gatito sentiu um mal-estar. O que está acontecendo no Botafogo, bastidores? Né? Tanto a parte fisiológica, nutricional, até porque cada atleta recebe um tratamento individualizado. Até coloquei para vocês ontem um conteúdo falando sobre o Jefinho, né? Que ele tem um tratamento para reforçar algumas questões dele, física, potencializar o atleta, enfim. E ali foi dito que cada atleta tem um atendimento individualizado, conforme tem que ser profissionalmente, é isso mesmo. Agora, precisamos rever e ver o que está acontecendo na parte de fisiologia, de tantas lesões, tantos jogadores com mal-estar. É estranho, tem alguma coisa muito estranha aí. Isso também precisa ser visto. Semana cheia, conforme falei para vocês, teremos possivelmente alguma coisa em relação a negociações. O Rei é uma novela que eu já estou por aqui de falar. Não gosto de ficar falando, enrolando torcedor, não é meu perfil. Já estou cansado de falar do caso Orreda. A última informação que eu falei com o empresário foi sobre a reunião e de lá para cá eu não tive mais retorno nenhum. Então assim, possivelmente os caras também estão ali fazendo um corpo mole, endurecendo um pouquinho. E eu falo para uma coisa, o Botafogo não pode mais esperar. Sabe por quê? Porque o plano B e C, se houver, o Botafogo pode perder em função de estar pensando nesse ou naquele jogador que está 2, 3, 4, 5 semanas negociando. Então a gente precisa definir, vem, não vem, vem ano que vem? Beleza. Tá aqui o contrato, assina o pré-contrato, ano que vem a gente se vê. Vamos atrás de outro, porque a gente não pode ficar esperando e a gente viu a carência que foi a ausência do Eduardo no meio-campo Botafogo, por exemplo. Foi uma ausência muito sentida. O Botafogo perdeu muito poder ofensivo, né? Aquele trabalho que vinha sendo feito, o jogo já contra o Santos, e mais ainda no jogo contra o Atlético Paranaense, em que a gente de fato viu um meio-campo funcionando bem como um ataque, né? Em triangulações, transição, essa coisa toda, não aconteceu em função da ausência do Eduardo. Então a gente não tem peça de reposição. Então a gente precisa de fato contratar. Não vem agora, meu amigo Orreda, beleza. Quer vir ano que vem? Tá aqui o contrato, assina. Não quer? Abraço, segue. Tiquinho, mesma coisa, precisa definir. Danilo, a mesma coisa, tem que definir. A janela já está aberta desde o dia 18. Então já se vão quantos dias? 14 dias? Metade do mês? Metade da janela já foi embora. Daqui a pouco ela fecha de novo. Então a gente não tem tempo a perder. Precisa trazer já. Semana cheia de trabalho. Conforme falei para vocês, o Castro. O bom é que a gente vai poder recuperar alguns atletas, né? E assim, o Botafogo terá uma sequência importante dentro de casa.
alguns jogos, Ceará, Atlético Goianiense, Mulambada, teremos jogos aí dentro do Newton Santos, então a gente precisa voltar a pontuar, coisa que não tem acontecido nesse campeonato. O Botafogo tem sentido muito aí, perdido muitos pontos importantes até para equipes bem inferiores. Então, segundo turno a gente precisa dar um gás, pensar em algo a mais no campeonato, pegar uma Libertadores, pré, que seja. A gente precisa performar agora e contratar agora. Essa semana é decisiva para trazer quem está aí nessa novela Intermináveis. Essas novelas intermináveis que estão acontecendo aí ao longo da primeira janela. Resolvam, Mazuco, Texan, Brito, quem for, tem que resolver. Não dá para ver um clube A e B contratando, negocia e traz, e a gente, toda a novela, toda a contratação é um lenga-lenga sem fim. Tragam alguém, a gente precisa de peças de reposição. O time tem carências, e isso ficou muito evidente no jogo contra o Corinthians. Se o Eduardo tivesse ali, possivelmente o Botafogo faria um jogo muito melhor, né? Luiz Henrique, que entrou, uma contratação importante, mas é visto que ele realmente está sem ritmo de jogo. Estava de férias, então precisa de preparação. Como os jogos do Botafogo praticamente serão somente aos finais de semana, a gente vai ter tempo de trabalhar fisicamente o Luiz Henrique e outros atletas que estão em transição e recuperação. Beleza, galera? Logo mais a gente tem nossa live, 21 horas aqui o nosso plantão alvinegro. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu, um abraço. Fui!